pessoal, esse é o podcast CoUniCast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um CoUniCast e nós estamos no episódio número 4 do novo livro Maturidade Espiritual, cuja temática é Santidade na Pós-Modernidade. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, esse aqui que eu tenho em mãos, ou também pelo nosso devocional, né, na modalidade digital, através do aplicativo, é o mesmo devocional, Santidade na Pós-Modernidade, né, o número 4. Então, eu queria te convidar, você que está nos ouvindo, seja se você está no ônibus ali, né, voltando da faculdade, ou enfim, indo para a faculdade, voltando do trabalho, não sei quando que você vai nos ouvir, mas eu quero te convidar você abrir aí o seu bloco de notas do seu celular, pegar um caderninho, uma caneta, que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Pessoal, antes de apresentar o convidado de hoje, queria te lembrar de duas coisas. A primeira delas, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a você a abrir sua loja de aplicativos aí do seu celular e baixar o nosso app, Pão Diário Universitários, e ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui no Ministério. Então, tanto esse material do Maturidade, quanto outros materiais escritos aqui por nós, eles estão lá no aplicativo, e não só da gente aqui do Ministério Pão Diário, como também dos nossos parceiros, da ABC2, dos Cristãos na Ciência, do The Bible Project, da ISRIs, e também do Parábolas Geek, que hoje eu tenho a honra de ter aqui o fundador, né, do Parábolas Geek, então ele já vai se apresentar para vocês. E, por último, galera, eu queria te convidar, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @coune.conexão universitária, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Galera, sou eu, mais uma vez, que estou aqui, João Reck, tenho 25 anos, sou psicólogo, sou esposo da Renata, sou membro da Alcance Curitiba, na qual sou líder de célula, faço parte lá da juventude também, e estou aqui para mais um CoUniCast com vocês, e hoje tenho a honra de ter aqui com a gente o Eduardo Medeiros. Edu, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer ter você aqui com a gente. Se apresenta aí para a galera. Olá, João, e a todos vocês, né, que estão assistindo em algum momento do espaço-tempo essa nossa conversa. Eu sou Eduardo Medeiros, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Curitiba, pastor auxiliar da Igreja Quadrangular no bairro Tingui. Então, tenho trabalhado já há bastante tempo, focando uma boa parte do meu ministério no trabalho com jovens e adolescentes, então, por isso, até a participação aqui nesse devocional, falando um pouco a respeito da realidade de jovens universitários, da qual eu já fui há algum tempo, né? Não faz tanto tempo assim, mas algum tempo atrás também já fui universitário, né? Sou formado em História pela Universidade Federal do Paraná, então fui até o doutorado, então sou doutor em História pela UFPR, então conheço bem a realidade acadêmica para poder conversar e, de alguma forma, tentar servir, né, os jovens que estão aí nos seus desafios universitários, nessa aparente dicotomia aí entre universo acadêmico e espiritualidade. Então, foi mais ou menos nesse espírito que a gente trabalhou aí os devocionais, né, onde a gente contribuiu com o Pão Diário a partir dos devocionais que a gente escreveu. Sou casado há 20 anos com a mulher mais linda do mundo, a Meire Gonzalez, e sou pai do Joshua, que tem 9 anos hoje, e juntos como família a gente tem servido em diversas áreas, e uma delas é o Parábolas Geek, que acredito que em algum momento aí dessa conversa a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Top demais, Eduardo. Prazer gigante ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar muito a vida da galera aí que está nos ouvindo. Bora para a nossa temática, então? Vamos lá, santidade na pós-modernidade. Cara, eu lembro quando eu li esse texto, né, e li o título, eu falei, cara, como vai ser importante falar sobre essa temática. Porque em um mundo em que a gente vive hoje, um mundo digital, em que todo mundo quer agradar todo mundo,
que negocia facilmente seus valores, seus princípios, né, a fim de um like a mais, a fim de uma curtida, de um view a mais. A gente precisa se levantar como aqueles que vamos pregar a santidade e não vamos abrir mão dela. Então, parabéns, Edu, pelo escrito, né? Para quem não sabe, foi o Eduardo que escreveu esse devocional. Então, obrigado mesmo pela sua escrita aqui. E o Eduardo ele usou como texto base 3 versículos, o primeiro lá de Levítico 20, capítulo 20, versículo 26, que diz assim: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Deus falando a respeito do seu povo, né? Falando a respeito de Israel. Depois, Romanos 7, 22 e 23, que o apóstolo Paulo disse aos romanos: amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. E o outro texto de 1 Tessalonicenses 4:4, que diz assim: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Muito bom, muito bom. E, Edu, no devocional, você começou falando a respeito que não basta a gente manter uma lista, né, do que é proibido e do que não é para garantir a constância de uma vida em santidade. E eu queria te perguntar, por que muitas igrejas ainda adotam esse modelo para manter uma lista do que pode, do que não pode? E eu não estou entrando no quesito de usos e costumes, sabe? Eu estou entrando mesmo no sentido pecaminoso da coisa. Então, por que será que isso acontece assim? Vamos tentar explanar esse assunto. Bom, primeiro quero parabenizar aí pelo escrutínio do texto, né? Muito bom aí a sua abordagem a respeito. Eu fico feliz quando alguém lê de fato, assim, não faz uma leitura superficial do texto, mas tenta extrair elementos do texto, né? Nós, como autores, tentamos sempre fazer escrever para esse tipo de leitor, né? Então, que bom que você fez essa análise profunda. Bom, primeiro, o título já é meio que quase uma provocação, né? Porque quando a gente fala de santidade, parece que ela não casa com pós-modernidade. A impressão que dá é que santidade é um termo que ficou perdido em algum momento do passado da igreja, e hoje parece que a gente não consegue aplicar mais esse mesmo princípio. Então, só a ideia de colocar santidade e pós-modernidade na mesma frase, né, no mesmo título, já parece um contrassenso dentro da realidade que a gente vive. Então, esse é o primeiro detalhe aí em relação ao texto. Vamos falar disso, porque a palavra é imutável, e se a palavra continua declarando, né, que nós devemos buscar por santidade na nossa vida, então ela tem que se aplicar na realidade presente. Então, a palavra sempre foi suficiente ao longo de 2000 anos de história da igreja, não vai deixar de ser aqui no século XXI, né, nesse período que a gente vive. Mas respondendo a sua questão, eu entendo, eu tenho uma tese, né, que eu tenho trabalhado nela, eu esqueci de comentar, né, eu sou professor universitário aqui de um curso de teologia aqui em Curitiba, na Faculdade Teológica Betânia. Então, parte da pesquisa com os meus orientandos, os alunos, na graduação, na pós-graduação, tem sido algo que a gente tem descoberto meio que, independente do tema que a gente aborde, quando a gente fala de igreja brasileira, a impressão que dá é que a gente tem um delay de algum tempo. Parece que a igreja hoje ela está desatualizada, ou assim, o discurso parece que não casa com o nosso presente. Então, quando a gente fala sobre essa questão da lista, né, há uma lista do que não pode, do que pode, parece que a gente está falando para uma geração que não conhece a internet, ou que não tem acesso à informação que a nossa geração tem. Então, assim, talvez na década de 70, década de 60, quando você não tinha informação, né, a igreja era basicamente toda a fonte de informação que o cristão tinha para balizar suas decisões, o que ele poderia fazer, o que não poderia fazer. A impressão é que a gente continua com esse discurso numa sociedade onde a informação ela é plena. Né? É muito interessante que nós temos na nossa geração acesso a todo o conhecimento acumulado da humanidade inteira em milhares de anos.
E ao longo da história, né, como historiador, sempre vou puxar a sardinha para esse lado histórico, né? Mas conhecimento sempre foi equivalente a poder. Então, quem tinha acesso ao conhecimento das bibliotecas, guerras aconteceram para adquirir conhecimento, né, das culturas e para poder compreender essas culturas. Nós temos acesso a tudo isso. Então, essa parte do devocional discuto um pouco essa questão de que, olha, não adianta mais você só dizer que você não pode fazer, porque, assim, a informação está disponível, né? Eu tenho que conseguir explicar, primeiro, como igreja, como liderança, por que aquilo é nocivo para essa pessoa, para esse jovem, né? Ou para esse cristão, né? A santidade não é uma questão que se restringe à juventude, né? Mas ela é perene a todo cristão. Então, esse é o primeiro ponto. Como liderança, eu preciso aprofundar a discussão. Eu não posso só dizer que isso é pecado, eu preciso explicar por que isso é nocivo para a vida daquela pessoa. Né? Qual é o problema? Quais são os efeitos colaterais? Quais são as consequências daquele determinado comportamento aquilo vai gerar na vida desse cristão? Então, uma parte da resposta tem a ver com a liderança da igreja. Então, eu vejo que muitas vezes a gente ainda está no porquê não. Você não pode fazer isso porque não pode. Assim, porque a Bíblia diz que não pode. Pá, mas o que isso impacta na minha vida? Pode ser até algo estranho, dependendo de quem está nos ouvindo, mas se a gente pensa nessa geração, só o dizer que não responde. A ideia lá do que por que não é resposta, parece que para essa geração eu preciso explicar um pouco a mais, eu preciso um passo além de dizer que aquilo é nocivo. Eu preciso explicar em que locais, em que aspectos da vida do cristão aquele pecado, aquele comportamento, ele vai gerar consequências negativas para ele. Essa é uma parte da resposta. A segunda parte tem a ver com o próprio cristão, né? Então, assim, eu como cristão, eu não posso me relacionar com Deus pautado no medo. Porque quando eu faço uma lista relacionado a isso aqui eu não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, tá? Por quê? Porque Deus detesta isso, porque eu vou levantar a ira de Deus sobre a minha vida, né? Porque essa é uma outra abordagem que a gente pode dar para esse tipo de coisa, né? Se eu encaro o pecado pautado no temor que eu tenho de ser, de acender a ira de Deus sobre a minha vida, eu tenho um relacionamento que ele não vai se concretizar na plenitude do que a palavra diz, né? O meu relacionamento com Deus precisa ser pautado no amor, né? Porque quando Jesus resume os 10 mandamentos, ele fala, olha, se você fizer duas coisas, essas duas coisas contemplam, englobam, né, todos os 10 mandamentos. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amar meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu fizer essas duas coisas, eu não posso amar a Deus pautado num amor baseado em medo, né? Medo de fazer alguma coisa que não agrade a Deus. Então, quando eu coloquei essa primeira parte do devocional, tinha esse sentido duplo. Por um lado, falar com uma liderança contemporânea, alertando, né, líderes que precisam aprofundar mais a discussão com relação a, né, você como psicólogo entende, né, muitas coisas que a gente taxa como pecado, elas têm um efeito psicológico destrutivo na mente daquele que pratica, né? Então, eu preciso acessar essas informações disponíveis para poder explicar melhor as consequências do comportamento que se afasta de Deus, né? E, por outro lado, como cristão, eu tenho que pautar o meu relacionamento no amor, né? Eu deixo de fazer essas coisas da lista não porque tenho medo da consequência delas, mas porque o meu amor por Deus é tal que, como eu sei que isso não agrada o coração dele, eu não vou praticar. Então, muda muito, né, a maneira de enxergar isso quando eu mudo o paradigma. Não faço isso não porque eu tenho medo, eu faço isso porque eu amo. É muito diferente, até me ajuda a encarar essas coisas, né? A enfrentar de uma outra forma, porque se eu estou pautado no medo, consequentemente eu vou cair recorrentemente, porque o medo não é um bom parâmetro para nos afastar dessas coisas, né? Mas quando eu faço isso por amor, aí eu tenho um elemento adicional que vai me ajudar a enfrentar os desafios aí que todo jovem, todo adolescente, todo cristão, em diferentes áreas, né, da sua vida, em diferentes momentos, acaba enfrentando. Se eu falar demais, você Perfeito.
favor, tá? Não, perfeito, perfeito, Eduardo. Cara, eu acho que você conseguiu traduzir, né, esse coração aí para gente. E quando você estava falando, eu estava pensando aqui, realmente, né, vamos puxar algumas décadas atrás aí, tudo que um pastor falava, aquilo era lei, né? Pegar, né, em pequenos contextos, assim, micro, né, no micro primeiro. O que um pastor falava, aquilo era lei. Então, assim, não. E se você não, não acatasse aquilo, você era o rebelde, né? Você era aquele lá, não. Então, se não tá bom aqui, você pode procurar outro lugar para você congregar. E o que eu fico pensando assim, Eduardo, né, representando uma nova geração, né, por eu não ser tão velho, pô, 25 anos, né, sou um menino, sou um menino. O que eu olho para tudo isso, Eduardo, é que foi muitas vezes retirado do jovem a possibilidade de errar. E aí eu olho, né, de uma maneira, né, claro, da psicologia também, mas foi sim de uma forma de, não, vamos manter as aparências aqui, então quanto mais a gente cercar, mais assertividade a gente tem, né? Então quanto mais a gente mantiver essa lista de isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Vamos deixar aí que é mais fácil. Aí você muito bem disse que essa geração veio perguntando, mas por quê? Por que que não pode? Né? Me dá motivos plausíveis para que eu não faça isso, ou muitas vezes, né? Pegar isso aqui, abre a palavra de Deus aí e me mostra, né? Aonde que tá? Exato. Né? Me mostra aí. Então, eu olho para isso e foi retirado também do jovem essa possibilidade de erro, mas eu digo no sentido que, claro, tem coisas que você quer proteger como, né, um pastor, você mesmo é pastor, você quer proteger a sua ovelha para que ela não se machuque. Só que aí vem muito daquilo que a gente falou antes, que é o quê? Mas uma coisa é proteger, outra coisa é exercer um controle sobre a vida da pessoa. E muitas vezes essas listas, elas falam mais de um controle do que de um cuidado. Do tipo, por que que não, eu tô te falando, né, tô te mostrando, se você fizer isso aqui, vai ser prejudicial para você. Ou eu já passei por isso, ou a palavra de Deus está avisando claramente que se você fizer isso, vai dar ruim, não vai dar boa. Só que mesmo assim o cidadão vai lá e faz. Daí ele vem com o rabinho entre as pernas e fala assim: poxa, pastor, caí de novo em pecado. Assim, poxa, mas eu te avisei, mas você não vai botar uma algema naquela ovelha falando assim: olha, para você não pecar, então fica aqui algemado. Então, eu acho que a manifestação da santidade vem muito desse lugar que você comentou sobre o amor, né? Eu faço porque eu amo e não porque estão me obrigando, né, a fazer aquilo. Então, quando eu sempre gosto de falar para o pessoal aqui, até mesmo o pessoal que está abaixo da gente, né, na liderança da célula, eu falo assim, pessoal, eu posso falar, né, estabelecer aqui várias tarefas para vários de vocês, faça isso, faça aquilo, pegue isso, pegue aquilo, mas tudo que vem de uma maneira externa para tentar transformar algo interno, vai demorar mais e vai ser e não só que vai demorar mais, mas é um resultado que ele é somente imediato. Você vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Mas se isso for gerado de um lugar em que Deus gera isso dentro de você, é gerado pelo Espírito, para que daí você manifeste de forma exterior, isso é muito mais duradouro, porque Sim. aquilo foi gerado de um lugar em que homem nenhum pode gerar. Então, da mesma forma, eu enxergo a santidade nesse mesmo lugar, né? Que é o Senhor cativando isso na gente, né? Lá de dentro, no nosso espírito, isso sendo colocado para fora, na forma como a gente age, enfim, como a gente... Claro que aqui tem muitas divergências, né? Tem gente que vai defender que, não, que a parte externa, ela é necessária para transformar o interno. Claro que sim, eu só estou dizendo que as duas coisas funcionam, mas que, na minha opinião, eu, João, acredito que quando ela é interna, essa mudança, primeiro, para mudar algo externo, ela é mais duradoura. O que você acha disso? Ah, não, com certeza. Voltando ali um pouquinho na questão ali do cuidado da ovelha, que você citou muito bem, eu vejo que a gente tem essa questão, que tem a ver um pouco com aquela minha fala anterior a respeito dessa
desse delay que a igreja muitas vezes tem com relação à sociedade na qual ela está inserida. A impressão que eu tenho muitas vezes que a igreja ainda pensa num padrão de jovem, de família da década de 80, por exemplo, onde você tem ali pai, mãe, os filhos, e hoje a gente tem uma outra configuração familiar, né, onde a maior parte desses jovens adolescentes são criados só pela mãe, ou pela mãe, pela avó, e crescem sem essa figura paterna. Então, assim, a gente ainda não sabe como lidar com essa mudança da sociedade, né? Eu posso até achar que ela não existe, mas ela está ali, né? Eu posso aceitar, posso não aceitar, a sociedade está mudando. E parece que a igreja espera muito tempo antes de... Ah, não, é verdade, mudou, né? Então, aí esse é um problema, porque muitas vezes a gente para de responder às necessidades da sociedade quando eu deixo de olhar para a sociedade que eu estou evangelizando. Eu estou falando de Jesus para um público, né? E quando esse público vem para a igreja, se eu não estou preparado para receber esse público, qual vai ser a efetividade do meu trabalho? Essa pessoa vai vir, vai aceitar Jesus, mas vai se sentir um estranho no ninho, vai sentir que aquilo não é para ela e vai acabar indo embora, né? Então, assim, tem algo de urgência, né? Eu tenho falado muito sobre isso. A gente precisa, como igreja, olhar para a sociedade ao nosso entorno. A gente precisa sair da nossa bolha evangélica, da nossa bolha cristã, para olhar para a sociedade que a gente quer ganhar para Jesus, que é um contrassenso. Eu pregar para alguém e não conhecer esse alguém, né? Não saber qual é o mundo que essa pessoa vive, quais são os pensamentos, quais são os sonhos, os ideais. Eu preciso conhecer. Por um outro lado, como você cita bem a questão do cuidado, né? Falo como pastor de jovens, né? Que tem essa preocupação em cuidar e proteger esse jovem que está indo para a universidade e tudo mais. E eu tenho batido nessa tecla também. Nós somos muito bons em cuidar dentro da igreja, e nós não preparamos para o momento que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, queiramos nós ou não, de que ele vá sair para enfrentar a vida, né? Seja através do mercado de trabalho, seja na universidade, em diferentes locais, ele vai estar fora dessa proteção que a igreja tem. E esse é um outro desafio que nós temos, e é um desafio urgente, né? Eu digo que nós precisamos ressuscitar a apologética na nossa geração, né? Uma defesa da fé, mas diferente daquelas que a gente vê em filmes cristãos, né? Que eu sou muito contrário a essa visão de defesa da fé, né? Que a gente vê em filmes onde o cristão se levanta contra todo mundo, ele precisa debater e declarar vitória no debate para mostrar que ele é melhor que todos os demais e tudo mais. Eu não vejo dessa forma. Ele precisa defender a fé para ele. Ele precisa ter argumentos, um arcabouço teológico mínimo, que quando ele for confrontado no campo das ideias, porque ele vai ser em qualquer curso, né? Eu fui bombardeado porque meu curso era de história, né? Então, em qualquer disciplina... Você sofreu. Você vai ser confrontado, né? Mas até assim, a gente pode conversar sobre isso em um outro momento, sobre essa questão aí, mas eu vejo que é necessário. A faculdade não tem o propósito de nos ensinar discipulado, né? A gente está ali para aprender uma profissão, e muitas vezes eu vejo o discurso de alguns pastores que têm bastante influência nas redes sociais, quando eles falam da relação do jovem com a universidade, a impressão que é próprio inferno na Terra, né? E que o jovem não pode ir para esses lugares porque ele vai se desviar, né? Então, assim, eu entendo que a culpa maior dentro disso tudo é da própria igreja, que não dá arcabouço para que ele possa se defender, né? Ou assim, olha, o ateísmo é uma corrente filosófica, né? E dentro dessa estrutura filosófica, ela é tão válida quanto qualquer outra arcabouço de ideias, incluindo o cristianismo, né? Você não pode rebaixar, nós não podemos ser superiores às outras, mas também não somos inferiores a nenhuma outra cosmovisão que esteja presente na nossa realidade. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos jovens. Que quando ele for lá e, de repente, encontrar alguma visão ideológica, alguma filosofia diferente do cristianismo, que ele possa entender que não, isso aqui é mais uma.
A minha é válida, assim como a dele, para ele é válida, né? E a gente não faz isso. Então, muitas vezes ele vê alguém com uma oratória ou com argumentos, citando vários filósofos, intelectuais, ele vê que aquilo é uma maravilha. Então, o que eu acreditei até hoje é uma mentira, né? Então, nós, como igreja, precisamos ensinar esse básico da defesa da fé, da apologética, para que quando ele chegar nesses lugares, ele não seja, não fique assustado ou aquilo mude a cabeça dele totalmente, né? Esse é um lado importante dessa questão que a gente precisa ponderar como igreja, né? Entendo que é muito relevante a gente entender que parte desse problema é a própria igreja que cria no não falar a respeito desses assuntos, né? Tem a família também, que é fundamental, a igreja não é responsável, a família é onde o jovem passa mais tempo, né? E que se isso não for um processo que começa lá na infância, não adianta a gente reclamar depois que não tem base, né? Essa base é construída ao longo do tempo, da mesma forma como eu entendo, né, a santidade como um processo também, porque eu vejo muitas vezes algumas pessoas falando sobre o tema, sobre santidade, por isso que no texto eu quis ser o mais prático possível, né? Não Perfeito. deixando algo muito... é uma experiência sobrenatural, é um anjo que vai descer para você no meio de um facho de luz ali e tal, e a partir daquele momento você é santo, né? Ou também uma visão histórica que nós temos a partir da nossa herança cristã, de que, olha, o santo é alguém está em outro patamar, né? É outro nível. Os santos, eles estão num nível acima que é inacessível para pessoas comuns. Então, assim, não adianta nem tentar, porque eu nunca vou chegar perto dessas figuras aí que são grandes homens e mulheres que viveram ao longo da história da igreja, né? Que são considerados muitas vezes como santos. E aí essa herança com relação a personificação da santidade na pessoa dos santos da Igreja Católica, por exemplo, a gente vai ter essa questão de assim, não, se eu conheço a biografia desse homem, dessa mulher, o que ele fez na vida, o quanto ele sofreu pela fé, é impossível para um reles mortal como eu, então a santidade é algo que não cabe a mim, então eu vou me contentar com a mediocridade, né? Então, esse é um outro lado também, e por isso eu tentei trazer coisas para o ambiente da prática da vida, do cotidiano, porque eu entendo, pelo menos, que é no dia a dia que a gente vai fazendo escolhas, e essas escolhas vão nos aproximando de Deus, e quanto mais próximos estamos de Deus, mais santificados nós estamos. Perfeito, perfeito, Eduardo. Eu queria só fazer uma consideração de uma frase que eu gosto muito, a respeito daquele primeiro assunto que você tratou agora ali, sobre a gente estar vendo o que a sociedade está fazendo, pedindo, né, e como que a gente pode ser uma resposta como igreja. Eu gosto muito de uma frase de John Stott, que ele diz assim, que o cristão ele precisa ter audição dupla, né, ele precisa ter um ouvido para o espírito e um ouvido para o mundo, mas não para absorver o que o mundo está dizendo, mas um ouvido para o mundo para entender quais são as demandas que o mundo está pedindo, qual que é a sede que o mundo está tendo, para que a gente possa estar ouvindo o espírito e possa estar suprindo essa necessidade, né, através, né, de Cristo. Então, eu gosto muito dessa citação de John Stott, e trazendo para esse contexto, né, essa santidade inalcançável, né, nunca vou chegar lá, e como que eu posso fazer isso? Você mesmo quis trazer essa praticidade. Eu tenho uma segunda pergunta, que ela é praticamente óbvia a resposta, mas é mais para a gente conversar sobre o assunto, que no primeiro ponto do devocional você trouxe que a santidade nos aproxima de Deus, né, que é a respeito daquele texto de Levíticos, né, então, eu gostaria de perguntar se nós precisamos ser santos para nos aproximar de Deus, ou se devemos nos aproximar de Deus para que nos tornemos santos. E aí? Graças a Deus que a alternativa correta é a segunda, né? Graças a Deus.
Ele saberia, ele sabe melhor, conhece a gente muito melhor do que nós mesmos, né? Para compreender que se depender de nós, a gente nunca vai alcançar algo de bom, assim, para poder merecer alguma coisa da parte dele. Então, todo o arcabouço, né, que a gente precisa, ele nos concede ao longo da caminhada. Eu tenho a impressão, olhando para a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que sempre essa questão de aproximar-se de Deus, ele é uma caminhada, é uma jornada que se inicia em determinado momento, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vê figuras ali que começam com o pé mal, né? Não começam bem a sua jornada, e que têm um encontro com Deus, e a partir desse encontro, eles decidem mudar de atitude e transformar a sua realidade, né? A gente pode citar vários personagens aqui que tiveram essa dinâmica, né? Nós temos o próprio Jacó, né, que tem um começo assim bastante complicado, e em determinado momento ele tem uma mudança, um encontro com Deus, e a partir daquele dia ele vai fazendo uma série de escolhas na vida dele para consertar o dano do passado. Então eu vejo que tudo isso contribui. E quando a gente vai para o Novo Testamento, então, a gente tem Paulo. Difícil é selecionar os versículos certos para um texto, né? É verdade. A gente poderia colocar dezenas de versículos ali, mas fazer uma escolha é algo difícil, assim. Tem que ter a ver com o que você quer dizer naquelas poucas páginas que você tem ali para começar e terminar o texto, né? Tem que ter começo, meio e fim. Mas quando Paulo fala aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele está dizendo, olha, irmãos, penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, é um processo, né? Então, assim, glória a Deus que Deus nos recebe como nós estamos naquele momento, né? Isso essa é a boa notícia do Evangelho, né? Você não precisa ser santo para se aproximar de Deus, né? Ele já fez tudo o que precisava fazer para liberar esse caminho para que eu e você, para que nós pudéssemos nos achegar até Ele a partir do sacrifício de Cristo na cruz, né? O preço já foi pago, então eu posso chegar diante de Deus da maneira como eu estou, mas aí que vem o grande, que não é nenhuma revelação, é óbvio também, mas que existem perigos no nosso presente de parar por aí, né? Não, venha como você está. Deus vai te aceitar porque Ele te ama e está pronto, né? Então, assim, a gente tem essa... E muitos estão parando aqui. Não importa, fica como tá, faça o que você quiser, Deus vai continuar te amando. É verdade, Deus ele nos ama independente de qualquer outra coisa. Agora, a grande questão eu preciso definir na minha vida, mudar, né? Não posso me contentar em permanecer como eu estou. Eu preciso dar passos em direção a me aproximar de Deus, né? E como a palavra de Deus nos diz em vários momentos que, olha, para se aproximar de Deus, você precisa de santidade, né? Você tem que ser santo como eu sou santo, né? Salmo 24 fala, quem que vai ver o Senhor, né? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. É prático, não tem nada de sobrenatural ou uma experiência, não, são decisões tomadas diariamente. Então, assim, Deus nos aceita como nós estamos, então eu posso chegar na presença de Deus como eu estou, agora eu não posso permanecer como eu estou. Então, aí começa o processo de santificação, né? E esse processo vai custar decisões, eu vou ter que decidir abrir mão de coisas que a minha carne pode dizer que são boas, né? Minha carne elas podem fazer bem momentaneamente, podem fazer bem para minha carnalidade, mas que se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso optar, preciso tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, e isso não tem como negociar esse tipo de coisa, né? Se o meu objetivo é a santificação, eu preciso abrir mão daquilo que me afasta de Deus. Então, aí, essa que eu acho que é a questão que eu tenho visto que muitos pastores, pregadores do nosso tempo,
Eles, olha, venha como está, Deus ele te aceita como você está, você é amado, você é amada do Pai. Maravilha, isso tudo é verdade. Agora, a grande questão é, se eu parar por aqui, eu vou ter problemas, porque que geração que eu vou estar criando onde menospreza a graça, né? Porque a graça é um favor que eu não mereço, então eu vou abusar da graça, né? O Novo Testamento nos dá exemplos de que abusar da graça tem consequências muito graves. Então, eu preciso trabalhar nessas duas esferas, né? O amor incondicional de Deus por nós, de um lado, e outro lado, as consequências dos meus atos, né? Como alguém que tem consciência do que faz, as minhas atitudes, as minhas decisões me trarão consequências boas ou consequências ruins, dependendo das escolhas que eu fizer. Então, eu não, mais uma vez, né, estou puxando o lado tanto para o jovem que está na universidade, mas também para aquele que lidera jovens, de que você não pode parar no amor incondicional, mas as consequências das nossas ações, elas precisam ser explicitadas também na nossa fala, seja nas células, seja nas pregações, porque é muito mais fácil aceitar uma mensagem que seja de acordo com aquilo que eu quero ouvir, né? Todo mundo quer ouvir que Deus me ama apesar da bagunça que eu faço com a minha vida, né? Assim, dependente do que eu fizer, Deus está lá de braços abertos para me receber. Maravilha! Agora, eu preciso alertar como pastor, né? Como alguém que busca ensinar a palavra, de que as atitudes que a gente tem aqui na Terra, elas têm consequências. Essas consequências são terrenas, mas também podem ser eternas. E esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, né? Continuar falando que existe o inferno, que existe condenação, que existe um outro lado que eu vejo que cada vez menos a gente tem falado nos nossos dias. Muito bom, Edu. Muito, muito, muito bom. Eu respiro isso que você está falando, porque há um tempo atrás, até mesmo, né, eu brinco aqui que eu também escrevi um dos devocionais para esse novo livro, e o meu texto ele está lá mais para frente, na semana 44, então tem bastante chão aí pela frente. Mas eu vi sobre o fã-clube gospel. Por que eu também dei esse título? Porque eu tenho percebido, assim, Eduardo, e eu estou longe de diagnosticar a nossa geração, tá? Eu não sou daqueles de pegar e falar, não, o problema da nossa geração é tal, o problema da nossa geração é tal. Não, não sou esse cara, não. Mas tendo uma análise básica pelo que eu vejo e ouço, eu estava num período que eu vi assim, muita gente falando, não, eu sou cristão, e Deus é amor, e Deus é amor, e Deus é amor. E assim, eu parto do princípio de que eu sou um cristão e eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço o Senhor e eu sei que ele tem muitos atributos, atributos comunicáveis, atributos não comunicáveis, e eu sei que Deus não é somente amor. Aí que é a grande questão, que é isso que a gente está falando. Quando a gente olha para Jesus expulsando os comerciantes do templo, né, e a gente vê ali, poxa, para essa galera que não, só Deus é amor, como assim Jesus fez isso, né? Como Jesus foi capaz de fazer aquilo? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente flerta quase com um Deus que no último dia, no juízo, ele ainda assim vai ter misericórdia e vai salvar todo mundo. Sim. Entendeu? Se a gente está só ouvindo que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, a gente corre esse risco de flertar com esse pensamento de que não, vai ter misericórdia para todo mundo no último dia, mesmo no juízo, Deus vai virar para a gente e falar assim, então era brincadeira esse negócio de vocês terem deixado meu filho de lado ali, coitadinho deles. Então, quando eu olho para tudo isso, Edu, eu vejo assim, como que a nossa geração tem caminhado para esse lugar. Eu vejo que muitas vezes essa dificuldade de aceitar que a responsabilidade é de cada um, que está na mão de cada um, essa luta pela santidade, essa luta por buscar permanecer no Senhor, né? E não, assim como você mesmo disse, eu quis trazer uma praticidade para esse devocional,
do que não. Todo mundo está esperando somente uma experiência mística do tipo, não, agora eu sou santo, então fechou, acabou aqui. Sim. Né, eu não tenho mais nada para fazer, eu já fiz o que eu tinha que fazer, e aí veio essa experiência e pronto, fechou e vamos embora. Então, obrigado por você trazer essa clareza, porque a gente rompe com essa, que eu até mesmo, eu acho errado esse termo chamar de hipergraça, né, até o próprio pastor Luciano, né, o Luciano Subirá, ele fala assim, cara, porque a graça ela já é hiper, né, por si só. Sim, também Não, é não quis errado a usar gente o termo chamar... porque acaba banalizando algo que, assim, né, não tem. Só aproveitando antes de você Por continuar, essa favor. questão que você comentou, né, sobre a gente buscar essa realidade e, né, de ter essa mentalidade o problema em ouvir o não, entender que Deus não é só o amor, né? Isso a gente tem que voltar para aquele início lá, né? De que a configuração social das famílias brasileiras e no mundo como um todo, principalmente no mundo ocidental, tem essa configuração, né? Os limites foram sendo cada vez mais ampliados, e a gente tem hoje uma geração de pais que não conseguem colocar limites para os filhos, e aí esses filhos que cresceram sem limites já estão chegando na juventude, na idade adulta, e chegam aqui e dão assim, né? Deus não pode. Quem é Deus assim para dizer como eu tenho que me portar? Ou assim, peraí, como assim, né? Eu vou ter consequência assim, não entra na cabeça porque ao longo da caminhada de vida não teve essa instrução. Nem estou falando no limite espiritual das coisas, no limite de criação, de convívio social. A gente tem visto, né, minha esposa ela é diretora numa escola aqui de Curitiba, e as coisas que ela vê hoje, né, quando você chama um pai para conversar sobre o comportamento negativo do filho, o problema é a escola, não é o filho, né? Então, assim, algo muito diferente se a gente voltar alguns anos no passado, aí para a gente ver de que forma que os pais educavam os filhos. Então, claro, tudo isso vai ter consequência, né? Se a gente prega a palavra para uma geração, essa geração se converte e ela vem com toda a parte boa, né, que eu entendo assim, essa hiperconectividade, saber onde buscar as informações, tudo isso é maravilhoso se a gente usar isso da maneira correta, mas também você recebe todo o ônus dessa geração, que é não ter limite, que é não saber ouvir um não, né? Como pastor de jovens, eu já tive muitos casos, né? Eu sei que na Alcance isso não acontece, mas em outras igrejas acontece, né? Você fala não para... você fala Não, não, aí... imagina, né? Não, imagina, né? A gente fala com alguma coisa, você está fazendo, está errado. Olha aqui, ó. A palavra de Deus diz que isso está errado. A pessoa, eu vou achar um lugar onde isso não seja errado. A questão não é mais a pregação da palavra, né? Não, se você está pregando a palavra, eu recebo, né? Imagina, quem sou eu diante da palavra de Deus? Não, hoje parece que o pensamento é não, eu não concordo com a sua interpretação das escrituras, eu vou encontrar alguém com o qual eu me adequo a essa questão aí para isso que eu estou fazendo não seja tão errado quanto você está dizendo. Então, assim, veja, é um paradigma da sociedade que acaba, a gente, né, como igreja, tem essa inocência muitas vezes de achar, não, a igreja está desconectada da realidade da sociedade. Não. Se eu estou pregando a palavra para uma geração, essa geração vai entrar na igreja, independente se ela já nasceu no lar cristão ou se ela está vindo de fora, né? Então, eu acho que essa questão ela é muito relevante. Volta sempre, né, essa questão de entender a realidade na sociedade na qual a igreja está inserida. O sucesso ou o fracasso da igreja ao longo desses 2 milênios de existência sempre teve nessa percepção de entender a sociedade na qual ela estava inserida. Quando ela não conseguiu fazer essa leitura de maneira adequada, ela resolveu os problemas de uma forma né, que a gente tem hoje, a gente estuda em história como algo terrível que a igreja fez em nome de Deus na sociedade, usando o nome de Deus para tentar resolver um problema não a partir das escrituras, mas a partir da própria força, né? Então,
A gente precisa aprender com o passado aí para não repetir os erros que a gente pode vir a cometer a partir de uma interpretação equivocada da realidade na qual a gente está inserido como igreja. Perfeito. E complementando um pouco do que você trouxe, Edu, eu olho para isso e a gente não vai conseguir exterminar uma mensagem anti-santidade. A gente não vai conseguir fazer isso, e nem é nosso papel fazer isso, mas é nosso papel pregar com todas as nossas forças a verdadeira santidade. É a famosa frase de Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E eu não estou falando aqui que você precisa sair por aí se posicionando em tudo que você acredita, não é nada disso, mas é o quê? Se posicionando em relação àquilo que você, de fato, crê a respeito da palavra de Deus e procurando um lugar, uma igreja, não só próxima da sua casa, mas próxima da Bíblia mesmo, que é a palavra de Deus também. Então, olhando dessa maneira, o nosso coração precisa estar alinhado ao Senhor e, ao mesmo tempo, tentar, de todas as formas, auxiliar a nossa geração a permanecer nesse lugar, né? E, Edu, trazendo mais um ponto, você trouxe que a santidade ela precisa ser racionalizada. E, né, um trecho do devocional, você disse assim, que a santidade ela deve ser o meio natural que o cristão precisa adotar em seu dia a dia para usufruir de uma vida bem-sucedida espiritualmente. Eu gostei bastante disso. E aí, né, trazendo, né, você disse isso no meio dessa frase, mas não existe, então, uma vida cristã longe da santidade. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso para a gente aí, por favor. Bom, eu entendo o cristianismo como relacionamento, né? Menos como uma religião, ou, né, embora seja uma religião dentro de tantas outras religiões existentes. E isso é algo que a gente precisa ponderar sempre. Como cristãos, a gente tem esse caráter exclusivo da nossa fé, né? Enquanto cristãos, nós entendemos que a salvação ela se encontra a partir do guarda-chuva, digamos assim, do cristianismo, a partir da figura de Cristo e tudo mais. E a gente muitas vezes esquece que no mundo, na sociedade, existem outras religiões que acreditam em outras formas de salvação e tudo mais. E eu não posso simplesmente determinar que tudo isso não vale nada, né? É uma outra consequência da pós-modernidade. Eu preciso aprender a conviver com aquilo que é diferente, né? E nós, como cristãos, temos um problema com relação a isso, né? E a gente vê isso diariamente nas redes sociais, nos discursos que muitos cristãos têm a partir daquele que pensa diferente, daquele que crê diferente, né? E eu sempre me pergunto de que forma eu vou conseguir ganhar essa pessoa para Jesus com um discurso muitas vezes tão feroz que nós declaramos para essas outras pessoas, né? Então, assim, não, tudo bem, eu falo o que eu penso durante a semana, mas no sábado eu te convido para vir na minha igreja no domingo, né? Porque não faz muito sentido para mim. Então, assim, é um alerta que até que eu faço. Olha, cuida com o que você posta nas redes sociais. Porque para a geração universitária, para o público que a gente está falando aqui, a linha entre a vida real e a vida virtual, ela é muito tênue. Existe uma geração que aprendeu a conviver com a internet. Nasceu num mundo onde isso não existia, ou existia de uma maneira muito precária. E agora uma geração que já nasce com acesso à internet rápida na palma da mão. Então, assim, o comentário que você faz na rede social reflete a tua opinião pessoal no mundo real. Então, assim, eu ouço muitos pastores falando, não, o que eu posto nas redes sociais não tem nada a ver com o meu pensamento. Não, tem tudo a ver. Ou você se adequa a isso, ou você vai ter problema, você vai perder os jovens e os adolescentes da sua igreja. Porque na medida que você posta alguma coisa, o jovem vai lá e checa aquela informação, né? Então, assim, cuida com as fake news, cuida com aquilo que você posta, cuida com a opinião, pensa antes de postar se aquilo vai ofender alguém, né? Porque você precisa ganhar essa pessoa para Jesus, né? Então, enfim, não sei nem porque eu falei isso, talvez fosse necessário fazer esse pequeno parêntese aqui, mas tem a ver. Com certeza, tem a ver sim. Com a resposta, porque, assim, como que eu lido com a santidade nas diversas áreas da minha vida? Eu penso assim, olha, a maneira como você se comporta nas redes sociais é um bom
termômetro para a maneira como você encara a santidade. Né? Porque eu ainda bato nessa tecla de que muitos enxergam a santidade como uma experiência sobrenatural. Né? E eu sou alguém que prezo demais pelas experiências espirituais. Eu entendo que se você não tiver experiências com Deus, quando você chegar nos momentos de desafio da sua vida, na universidade, por exemplo, você não vai se sustentar. Né? Eu posso dizer que eu só permaneci firme com Deus nos anos de faculdade, porque quando eu era confrontado e a dúvida vinha, porque assim, a argumentação ela é muito eficiente. Para minha vergonha, muitos professores ateus que eu tinha na universidade conheciam a Bíblia melhor do que eu. Tinham lido a Bíblia mais vezes do que eu, para poder entender a Bíblia como um documento histórico. Então, eu preciso conhecer, porque ao longo da história ocidental, a Bíblia moveu gerações e gerações de homens a começarem as grandes navegações, a passarem pela Idade Média. Então, para entender o homem desse tempo, não dá para entender sem conhecer a Bíblia. Então, assim, eu não tinha nem chance de argumentar com eles, porque eles davam uma surra de Bíblia em mim na época, né? Eu entrei na universidade no primeiro ano, me converti e passei no vestibular, né? Então, assim... Nossa! Eu era novo convertido e lá no departamento, né? Mas foi um tempo muito bom. Mas, então, como que a gente lida com isso no dia a dia? Então, assim, eu sobrevivi nos anos de faculdade em função das experiências que eu tinha. Quando a dúvida vinha, não, eu vivi isso com Deus. Deus já falou comigo, então ninguém pode tirar a tua experiência com Deus. O problema é se você viver a partir da experiência de terceiros. Não, porque o meu pastor teve isso, o meu líder de célula viveu isso, ele compartilhou. Isso, na hora do desespero, na hora do deserto, a experiência dos outros não vale nada. Porque o que você precisa é da sua experiência, porque é isso que vai te segurar no momento do deserto, que todos nós vamos passar ao longo da nossa caminhada. Mas, voltando aqui, a questão da santidade prática é como eu lido com o meu cristianismo no meu dia a dia, né? Então, assim, a gente precisa buscar ser algo diferente do que já foi feito no passado. Se a gente pensar a origem dos monges, por exemplo, né? Como que os mosteiros surgem lá no século IV, século V depois de Cristo? Justamente pela necessidade de um grupo de homens tinham de se afastar do mundo. Falou, olha, não quero me misturar com o pecado, a sociedade é só tentação, é só coisas que vão me levar a pecar. Como eu não quero pecar, eu quero servir a Deus em santidade, o que eu vou fazer? Eu vou me isolar do mundo, né? Então, começa com alguns fenômenos, né, que podem pesquisar depois, os anacoretas, que vão ser os chamados de homens santos, que são homens que vão fazer coisas meio bizarras, assim, para provar que são diferentes do restante da sociedade, né? Alguns se enterravam até o pescoço, outros ficavam parados não faziam nada, subiam em torres e ficavam em cima daquelas torres, tentando sofrer de alguma forma para merecer alguma coisa de Deus. A igreja acaba vendo isso, e claro, tudo que é bizarro atrai multidões. Muitas vezes você olha para alguns comportamentos de líderes assim, né, cristãos, vamos dizer assim, né? E assim, como que pode ter tanta gente seguindo esse cidadão? Né? Você vai ver, comportamento diferente atrai pessoas. Né? Então, e muitas vezes a igreja, olhando para essa realidade, não, coloca eles dentro de um lugar isolado, onde eles possam viver a santidade deles. Que contrassenso, né? Eu estou dentro do lugar, né, adorando a Deus, vivendo uma vida paralela, enquanto do lado de fora dos portões ali, ou dos muros daquele mosteiro, a população está morrendo. A população não está sendo, de alguma forma, servida por essa igreja. E isso é uma realidade que está lá no passado distante da igreja, mas se a gente pensar na igreja evangélica hoje, muitas vezes essa é a visão que a gente tem. Nós vamos cuidar dos nossos, dentro das quatro paredes das nossas igrejas, enquanto o mundo do lado de fora está indo para o inferno. Então, assim, é assim que eu devo viver a minha santidade, uma santidade me afastando da sociedade,
Não, querem ir para o inferno, vocês vão, querem fazer o que vocês quiserem, façam, eu vou viver para Deus. Não foi para isso que a gente foi chamado. Então, existe uma forma de viver santidade, se santificar, estando no mundo. Né? Eu entendo que várias referências a isso a gente encontra nas Escrituras. A própria ideia do sacerdote, do tabernáculo de Moisés, a vestimenta deles era algo que eu imagino, você vendo eles pela primeira vez, você podia imaginar, não, ele não é da terra. Né? Aquelas pedras do peitoral brilhando à luz do sol do deserto, aquilo devia dar um efeito visual tremendo. Mas o que todos eles tinham em comum? Os pés deles estavam descalços, ou seja, eles ainda estão na terra. Eles estão em contato, até para que eles mesmos entendessem, olha, você não é especial, você foi chamado, você foi escolhido por Deus, mas espera aí, olha onde está o teu pé, você ainda caminha na terra, então a sua obrigação é com esses que estão caminhando na terra, né? Então eu vejo que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas questões, né? Porque assim, eu não vou... Muitos dizem, não, para poder evangelizar, eu vou abraçar aí o pessoal onde eles estão. Não, se você for igual a todo mundo, Salmo 1 diz, olha, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, eu não faço aquilo que os outros fazem, mas eu estou lá, né? Eu estou junto, para que eles vejam que o cristão da família não é aquele chato que ninguém suporta, que aponta o dedo para todo mundo, dizendo, olha, o que você está fazendo é errado, você vai para o inferno. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que tenha essa santificação, busque um olhar, como Jesus agiria nesse momento. Não, mas nós fomos chamados por Deus para estar nos lugares de trevas. Né? As parábolas de Jesus falam sobre isso. Olha, que graça tem uma lanterna num lugar onde está tudo iluminado? Que diferença a lanterna faz num ambiente totalmente iluminado? Nada. Que diferença faz o sal numa salada que já está toda temperada? Você vai estragar ela, né? E é isso que acontece quando a gente fica muito dentro da igreja. A gente estraga as coisas por não estar cumprindo o nosso chamado. Então, assim, por um lado, a igreja foi chamada para evangelizar, para pregar, para fazer discípulos. Esse é o nosso chamado enquanto instituição espiritual, né? E por outro lado, como indivíduos, fomos chamados para sermos santos. Então, assim, essas duas coisas que aparentemente elas não fazem muito sentido, porque ou eu sou santo ou eu estou no mundo, né, evangelizando, não, elas estão totalmente conectadas, né? E foram assim ao longo desses séculos aí de história da igreja, sinal que a palavra chegou até nós, né? O fato de nós termos a Bíblia na nossa geração ilustra muito bem o fato de que as gerações que nos antecederam compreendeu essa realidade. Olha, nós temos que ser santos, mas temos que nos preocupar com a sociedade. Então, nós vamos pregar a palavra, né? Então, missões por um lado e santificações do outro, elas são duas faces da mesma moeda. E sempre foram ao longo da história da igreja. E eu vejo que muitas vezes a nossa geração, por não querer cumprir o ID, está querendo voltar a um neomonacato, digamos assim, né? Não, nós vamos fazer a nossa parte dentro da igreja, nós vamos adorar a Deus dentro da igreja, e cada um que se vire lá fora para encontrar Jesus da sua própria maneira. Não é assim, né? Nunca foi, e não deve ser agora que a gente vai começar algo desse tipo, né? Perfeito. Cara, enquanto você estava falando, eu lembrava bastante das palavras de Tim Keller, né? Quando ele escreveu Pregação, ele estava falando assim, tá, mas qual que então deve ser o nosso método correto? Né? Porque assim, a igreja tentou só confrontar através da pregação, só confronto. Então assim, ó, se você não aceitar, você vai para o inferno. Pronto, esse era o confronto. Aí depois a igreja tentou só se adaptar. Então aí eu só me adapto, eu preciso fazer parte do que eles estão fazendo. Aí eu me corrompo. Então, no confronto, eu não ganho ninguém, porque eu só afasto as pessoas. Todo mundo, né? Na adaptação, eu me corrompo. Daí ele falou, então, qual que é o método correto? Qual que é a forma correta? E ele traz que a forma correta é o quê? Nos adaptarmos
para confrontar em amor. Então, assim, é uma adaptação limitada para que haja o confronto em amor. Então, eu acho isso incrível que o Tim Keller traz, porque quando a gente vai falar de santidade, sempre é trazido para esse contexto do tipo, não, mas então, se você não for santo, você vai para o inferno. Ah, não, mas daí numa adaptação, né? Não, mas vamos só se adaptar aqui o que todo mundo está fazendo, vamos ver se nós ganhamos algum. Aí a gente se perde. Aí por que não a gente adapta a nossa mensagem à ideia central da sociedade, daquilo que a gente tem falado aqui, para que haja o confronto em amor, né? Sempre uma coisa ligada à outra. A gente está adaptando por causa da geração, para que não seja uma barreira geracional aí, mas que haja comunicação com aqueles que estão recebendo a mensagem, mas para que sim tenha um confronto em amor. Então, Edu, queria te agradecer, cara, por tudo que você trouxe aqui para a gente, com certeza edificou muito a vida da galera que está nos ouvindo, e principalmente a minha, que eu sou o primeiro ouvinte, né, dessa conversa. É verdade. Então, cara, obrigado de coração, né, pela sua contribuição, não só aqui, mas também com o Parábolas Geek. A gente é muito abençoado por vocês, então, obrigado, mano. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco, tá bom? Eu agradeço aí por essa conversa, passou rápido, né? Pensei que a gente ia conversar mais até e o tempo vai passando, e sinal que a conversa foi boa, né? Quando a gente não vê passar, Exato. Isso é um bom sinal, né? E eu agradeço pela parceria com o Pão Diário, né? O Parábolas está no aplicativo do Pão Diário, então você pode encontrar também os devocionais que tentam fazer da parte dessa resposta, né? Ninguém consegue responder algo tão complexo sozinho, mas a gente tem nos últimos 10 anos buscado adaptar a nossa linguagem, mantendo os princípios eternos como sempre foram. Então, assim, os princípios são imutáveis, estão lá na palavra, a gente vai obedecer. Agora, a maneira como eu transmito esses princípios eternos, eles precisam estar adaptados a cada geração, como a gente conversou aqui nesse bate-papo. É isso que a gente tem tentado, eu e minha esposa, Meire, agora até meu filho, né? Nós lançamos um livro com meu filho Joshua, de 9 anos, um devocional para crianças, buscando ajudar a igreja nessa resposta de como aproximar a palavra de Deus dessas novas gerações, né? Então, se eles quiserem conhecer mais, só pesquisar em Parábolas Geek aí nas redes sociais, vocês vão nos encontrar. João, obrigado pela conversa, Deus abençoe aí, continue prosperando o Pão Diário por gerações e gerações. Amém, glória a Deus. Edu, mais uma vez, muito obrigado. E também você que está acompanhando a gente, queria agradecer por você ter ficado conosco até o final aqui, que Deus possa abençoar muito sua vida. Queria te pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir essa mensagem aqui, para que a gente possa estar espalhando mesmo essa mensagem sobre santidade, que nós não iremos nos dobrar a essa mensagem barata a respeito da graça de Deus, mas que nós iremos lutar por uma vida santa, né, a fim de que o Senhor seja glorificado, né, em nós, através de nós. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele disse, né, em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, e do tipo que é agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional, para que a gente possa experimentar, né, depois ali em Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através de uma renovação de mente. Mas eu gosto muito desse culto racional, então que, de fato, a gente possa ser esse sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, né, na nossa vida. Galera, Deus abençoe você e até o nosso próprio Comunicast. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @couni.conexão universitária, e fique por dentro dos próximos episódios.